Saladacult.com.br apresenta. Aqui tá gravando. Gravando. Também aqui. Peraí. Tá, não tá confirmado, então. Beleza. Thiago Messias, aqui. A Felipe gente nunca falou o Xavier. nosso nome, né, cara? Não, nunca falou, só começou a falar do nada, doidos. Mas meu nome é Thiago Messias, estou aqui com Felipe Xavier, Felipe Xavier. Sou eu. Cara, mas você sabe o que a gente nunca falou o nosso nome, mas você sabe qual que é a coisa mais legal do nosso podcast? A mais legal é isso. Falei. A gente começa do nada. As pessoas, tipo assim, começam a escutar e falam, quem que esses dois malucos falando, tipo, do nada, aleatório. Né? O segundo episódio começou com eu falando do meu, sei lá, o que eu fiz pra pegar minha namorada, entendeu? Eu acho que todos os 3 episódios você começou a falar da sua namorada. Eu não sei o que, tô falando, minha namorada. Aí você dá uma pausa. A Paula? Será que quer dizer isso, hein? Ai, cara. Vou ver se eu consigo ficar sem falar dela. Mas deixa eu começar então, já que a gente começa a falar do nada, eu quero começar aí pedindo desculpa a galera que escutou os 3 primeiros, que a gente estava tão empolgado em gravar os episódios, eu principalmente estava muito empolgado, e aí eu vacilei, cara, esqueci que eu estava numa cadeira de merda, que não parava de fazer barulho, e eu não me preparei direito, a gente começou a gravar do nada, né? Na verdade, a gente surgiu a ideia do podcast, tipo assim, num dia, no outro a gente já gravou um monte, né? No outro dia já criou todas as ideias e a gente não parou de ficar mandando ideia um pro outro do podcast. E a gente começou também, a gente não tinha casa, né? Mas logo no primeiro episódio a gente já conseguiu uma casa aí, que inclusive queremos agradecer aí ao pessoal do saladacult.com.br. Esse podcast é um oferecimento de saladacult.com.br. É isso, mas é bom a galera saber que a gente tá no Salada, né? A gente tá aí dentro desse conglomerado. E é só entrar lá e vocês podem encontrar a gente. Por enquanto, a gente ainda, como se você tá acostumado a escutar podcast, a gente ainda tá no feed do Salada, né? O feed geral. E a gente não vai sair de lá, assim, ainda sempre vai existir, mas a gente tá vendo aí para ter um feed próprio, né? Um feed único, como outras atrações do Salada tem. Mas como isso requer um pouquinho de logística e tal, aí, por alguns episódios a gente ainda vai estar saindo só pelo Salada, mas depois a nossa intenção é ter o nosso feed próprio. E bom que a galera pode conhecer um pouco aí o trabalho de vocês aí, né? Do Salada Cult. Tem bastante conteúdo interessante, legal, divertido. Eu acho legal o podcast, cara. Pra ser sincero, eu não leio tanto os posts, assim, acho que por causa do tempo, mas assim, os podcasts que dá pra eu escutar, vocês têm uma equipe, a gente, né, agora, eu tô me incluindo agora, tem uma equipe muito, muito bacana, assim, e o pessoal se interage, tem uma química muito legal e tem vários pontos que tem conversa séria, que é muito bom, e as conversas que saem na zoeira é muito massa, cara, e tem uma programação bacana, assim, de podcast. Eu acho legal. Acho muito legal. Parabéns. Parabéns e agora, parabéns pra gente pra mim, né? Você já tá lá tem um tempo, finalmente. A gente conseguiu uma casa pro nosso The Best Life Podcast. É isso aí. Cara, eu não consigo falar The Best Life Podcast normal. Eu sempre tenho que fazer uma zoeira. Sei lá, tem que ter uma entonação. É porque na hora que você fala The Best Life Podcast, na hora vem a propaganda dos podcasts gringos, né? Sim. É muito bom, maneiro, cara. Mas eu sou o Thiago Messias, tô aqui com o meu grande amigo Felipe Xavier e esse é o The Best Life Podcast. É, isso aí. Episódio número 4, né, cara?
Sim, episódio número 4. Olha aí, e uma coisa a gente tá mandando bem aí é porque o nosso podcast tá sendo semanal, cara. Semanal. É pra poucos, não é? Isso é pra poucos. Não, isso é pra poucos, manter uma consistência Mas igual eu falei, né, o jeito da gente tá fazendo que a gente tá fazendo o podcast, ele é para sair solto, a gente consegue, eu acho que mais para frente a gente pode conseguir soltar mais de um por semana. O Thiago cara, tá, eu quero soltar, né, 4 por semana. Aquelas propagandas de varejo, sabe? O patrão ficou louco. O patrão quer podcast diário, hã? Tá rasgando dinheiro. Ai, meu Deus, cara, ó, agora morro de inveja, você tava com uma cerveja aquele dia, agora eu estou com uma garrafa de vinho. Ai, caraca, pois é. Eu tô com o meu café aqui, então eu estou bem. De qualquer forma, cheers. Cheers. Saúde. E, cara, eu acho que uma coisa legal da gente falar pra galera aí, já que a gente já começou falando de podcast e de outros podcasts, eu ouvi uma parada em um outro podcast e eu vou copiar aqui, porque é uma ideia muito legal, cara, no sentido de que você sabe que a mídia podcast aqui no Brasil ainda não é uma parada super difundida, né? Por mais que tipo, o podcast tenha uma abrangência grande, ainda não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que sabe o que é e tal. E aí a gente pode trazer, eu ouvi isso no GugaCast, que é um podcast de um dos caras lá do Brainstorm 9. É um podcast bem comédia também, cara, é muito legal o podcast dele. E aí ele fala de um negócio lá que para os ouvintes fazerem o esquema piramidal da brodagem. O que é o esquema da piramidal da brodagem? É você sabe o que é esses marketings de multinível, né? Marketing de pirâmide, que você chama o cara e o cara chama mais um monte. Então é basicamente fazer o que eu fiz semana passada com um aluno meu. Eu peguei o celular dele, eu baixei o aplicativo de podcast e eu assinei o nosso podcast no podcast do cara. Isso mesmo. E eu falei, escuta aí, cara, escuta aí. Não me pergunta, só escuta e vai. Se você curtir, velho... Aí você entrou, é a sua porta de entrada pras drogas, e aí depois você vai. Cara, eu vou fazer isso. O que eu faço? Eu sempre recomendo, às vezes eu mando o link do site pro cara ouvir, e aí eu falo, pô, você pode baixar pro seu celular, ou você assina lá. Então, massa, eu vou fazer isso aí. Cara, eu uso a Apple, o programa da Apple, e eu tenho aquele programa já instalado. Isso que já é nativo, né? É nativo. Para mim funciona bem, sei lá, eu não preciso de outro. Agora eu sei que para Android precisa de. Sim, você precisa baixar um aplicativo. Então, o que eu uso é pago, recomenda. Mas existem uns aplicativos bons aí que são livres, né? Que é o que eu conheço, que eu usava antes de ter esse pago, é o Podcast Addict. A galera costuma falar muito bem desse agregador, chama agregador de podcast, né? E aí, esse é um bom, cara. Esse eu acho que não tem erro. Todo mundo que eu conheço que usa, curte pra caramba. Mas os nossos ouvintes aí que já estão acostumados podem citar aí nos comentários, falar pra gente, que a gente vai colocando no post, né? Isso. Os nomes e tal. Cara, eu vou pegar o celular da galera e começar a fazer, porque assim, eu sempre indico, cara, sempre recomendo podcast para os meus alunos, já falei, dou aula de inglês e sempre tem podcasts em inglês que você consegue aprender inglês ou que você só consegue, assim, tipo, praticar, entendeu? Porque tem algumas, igual eu falo, tem uns programas de entrevista que eu recomendo pra galera treinar o listening. E, cara, podcast é uma ferramenta que você pode aprender de tudo, qualquer coisa, e é de graça, né? Então, eu vou começar a pegar o celular da galera e começar a... Sim, não, é isso que eu fiz, cara. É isso que eu fiz. Eu peguei o celular do meu aluno. Repete o nome aí. É Podcast Addict, de vício, né? Addict, vício, não é addiction, é addict. E ele é bom, cara, ele é bem bom. O que eu uso é pago, ele chama Pocket Cast, mas você paga por ele só uma vez, né? Na época que eu comprei, eu acho que normalmente ele custa R$7. Mas na época que eu comprei foi numa época que estava em promoção na loja, na Play Store.
E eu devo ter pagado uns R$2, uma coisa cara, assim. Cara, e qual que é o diferencial dele, assim, por ter sido pago? Por quê que... Cara, qual que é o valor dele, assim? Eu não sei te falar o quanto ele é melhor do que outros, porque eu não cheguei a usar os outros, os grátis suficientes pra ver se ele tem tantas features a mais, sabe? Mas eu acredito que... para você achar podcast, para você navegar... A experiência de navegação dele, eu acredito que ela seja melhor do que as dos outros. Certo. Para você achar podcast, para você filtrar por tipo de podcast. Às vezes, por exemplo, você quer encontrar um tipo de podcast sobre cozinha, por exemplo, sobre culinária. Acho que você consegue filtrar nele, você consegue filtrar pelo país, né? Então, se você quiser ouvir procurar só os podcasts brasileiros, vão ter só os brasileiros. Se você quiser... Esses dias eu entrei, cara, em Portugal. E aí eu vi os podcasts de Portugal, sabe? Ele faz essa divisão, é bem legal. Agora, eu não sei eu não posso dizer que isso é uma feature dele, porque eu não sei se os outros fazem isso, sabe? Sei. Mas a galera que usa aí, os outros agregadores, conta pra gente aí, porque a gente pode indicar por favor, aí em próximos episódios e tal, pra galera baixar. Recomenda pra gente, o pessoal que tá escutando a gente, que já escuta, já tem esse hábito de escutar podcast, fala aí, manda um e-mail, manda sei lá, no comentário aí, tipo assim, quais os podcasts, quais os programas que vocês escutam. Acho que, sei lá, cara, eu não tenho problema da gente ficar recomendando podcast da galera, porque a gente tem que difundir o máximo possível. É uma mídia que, podcast cara, da galera. Apoio total a gente difundir, assim, sabe? E você também pode sempre ouvir pelo site, né? Que geralmente todo podcast ele tá hospedado em algum site, e aí você ouve pela página e tal, igual o nosso tá no Salada Dá pra baixar Cult, o arquivo também, né? Sempre no post post ficar com a página aberta, que dá pra você baixar o MP3 e colocar no seu qualquer dispositivo e tal. Então, hoje em dia tem o Spotify tá com podcast, né, cara? Só que ainda tem os brasileiros tem poucos, gringo tem um monte. Os brasileiros ainda tem poucos, porque para entrar no Spotify, eu pesquisei recentemente, parece que você tem que ser convidado por eles. Ainda é uma panelinha, assim, meio chata. Entendi. Mas eu acho que deve abrir um pouquinho aí mais pra frente. Mas enfim, gente, difundam a mídia e é isso aí. Vamos escutar podcast, porque, cara, é uma das melhores mídias. Eu escuto pra caramba isso. Fala rapidão então aí, cara, já que a gente tá falando de podcast, fala rapidão quais você escuta e fala aí. Caraca, quais podcasts eu escuto? Eu vou abrir agora aqui, eu tô com meu celular na mão, eu vou abrir o meu agregador de podcast pra falar pra vocês quantos podcasts tem no meu agregador. Você é meio doido, né, cara? 63 podcast. What the fuck? Peraí. É claro. 63 programas. Caralho, 63? Sim, 63 programas, exatamente. Você tá louco? Sim, só que é claro que eu não consigo acompanhar todos. Então, cara, por exemplo... maníaco, mano. Não, por exemplo, eu acompanho 4 podcasts de livros, por exemplo. Só que eu não escuto todos os episódios. Geralmente eu vou em algum episódio que eu já tenha lido o livro, ou que eu me interesse pelo livro, e aí eu quero saber um pouquinho, aí eu escuto episódios, né, específicos e tal. Então não tem jeito de escutar tudo. Então eu geralmente vou pelo interesse, cara. Eu assino os 63, mas eu não escuto, eu não consigo ficar em dia com todos eles. É impossível. Sei. Os únicos que eu fico em dia são os do Salada, porque a gente grava sempre, né? Então, às vezes tem que gravar o Fantástico Mundo dos Feedbacks, que é onde a gente lê os e-mails lá, então eu tenho que saber do que tá se tratando e tal. E porque eu curto os nossos podcasts também, né, cara? Pô, da casa. Porra, lógico, né? Cara, eu vou ser sincero, se eu tiver muita informação igual você tem aí, cara, tá certo que você consegue filtrar, você consegue relevar, passar, mas eu tô com um problema sério, cara, eu não consigo gerenciar muita coisa. E eu tenho que excluir algumas coisas, entendeu? Cara, entendi, você fica maluco, 63, né? Você tá com 63, eu tô com 8. Muito bem, parabéns, cara. cara. Eu tô com 8. E aí, ó, desses 63 podcasts, tem 79 episódios ao todo que eu não ouvi deles, né? Então, good luck. 2030 é pouco pra você. Eu não vou escutar essa isso parada. nunca, cara, é impossível. Cara, mas recomenda aí então. Fala de uns 2, 3 melhores aí. Cara,
assim, dos podcasts que estão fora do Salada Cult, um podcast que eu sempre tô em dia é o Braincast, que ele é um podcast do site Brainstorm 9. Eu escuto muito ele, cara, principalmente porque eu gosto do papo dos caras, porque eles são inteligentes pra cacete. Eles sempre sabem falar muito do que eles estão falando. Não só porque... Não é porque eles sabem de tudo, não. É porque eles realmente estudam bastante sobre o que eles vão falar e tal. Certo. E eles são da minha área. Todos eles são publicitários, então eles falam de um jeito... A maioria das coisas que eles falam são assuntos ligados ao meu trabalho e tal. Te interessa então isso bastante, funciona pra né? caramba pra mim, assim. Eles falam pra caramba do mercado publicitário e tal, de muita coisa. Eu já escuto eles há uns 2 anos, cara, e eu gosto bastante. Eles são os caras que eu sempre tô em dia. Legal. E um outro, cara, deixa eu pensar aqui. Caraca, é muito podcast, cara, eu não sei o que eu falo, sabe? Porque eu gosto de muitos, assim, mas eu não... Putz, sei lá. Eu vou falar podcast de cinema, cara. Tem um podcast de cinema que eu escuto que chama Cinemação. Do mesmo jeito, eu não escuto todos, eu escuto apenas dos filmes que eu já assisti, e eles fazem, tipo, é podcast semanal, então, tipo, às vezes eu não consigo acompanhar, porque às vezes eu não assisto filme toda semana e tal. Mas eu escuto eles falam de cinema, basicamente. Os caras são bons, assim, eles geralmente têm umas ideias sóbrias, assim, dos filmes, sabe? Eles não são malucos. Por exemplo, quando sai filme da DC e da Marvel, não tem o cara que é completamente, nossa, Marvel é isso e DC chupa DC, sabe? Os caras são equilibrados. Então eu gosto disso. Eu gosto eles são, apesar de terem escolhas, eles terem as preferências deles, eles são equilibrados na hora de criticar, entendeu? Isso é legal. Isso é bom. São tolerantes, né? São. E sensatos. Você? Indica 2. Vão ser gringos, eu tenho certeza disso. São gringos, cara. Igual eu te falei, eu já até falei aqui, eu gosto... Eu vivo inglês o dia todo, que eu dou aula, eu vivo disso. Então, assim, eu gosto muito de ficar ouvindo mais em inglês. E aí, cara, eu tenho aqui, já sigo há alguns anos também. 4 deles são de entrevista. Um deles é o The Tim Ferriss Show. Esse Tim Ferriss, ele fala que ele é um... Como que é? Guinea pig? Human guinea pig. É uma cobaia. Cobaia humana. E ele gosta de fazer um monte de coisa, de testar as coisas e ele estuda as coisas e testa em si mesmo. Então, por exemplo, eu vou aprender um idioma em 2 semanas para poder conversar algumas coisas. O cara, bom, whatever, vou ser mais rápido, mas a ideia é que ele entrevista cientistas até jogador de basquete. E, essa semana ele estava entrevistando uma mulher eu acho que ela é lá dos Estados Unidos, que ela é uma prostituta, entendeu? E, assim, mas é engraçado porque o podcast dele, ele faz tanta pergunta interessante, porque a ideia dele é buscar o que faz da pessoa ser bem-sucedida no campo dela, entendeu? Então, assim, ele faz várias perguntas, cara. Um dos melhores episódios desse cara foi quando ele entrevistou o Arnold Schwarzenegger. Quando ele entrevistou aquele cara que fez o Django. Qual é o nome dele? Jamie Foxx. Jamie Foxx. Cara, sensacional. E tem esse. Tem o Joe Rogan Experience também, que eu já comentei dele também, que ele lança uns 4 podcasts por semana também. Cada podcast é uns 2, 3, 4 horas de duração. E ele fala um monte. E ele é bem mais solto, assim. E eu me inspirei muito para fazer o nosso podcast. Ele fala de uma caralhada de coisa, de tudo. Entrevista muitas pessoas. Tem o podcast do Mike Herrera, que é o vocalista do MXPX. Ele entrevista a galera também, mais na área de música, de punk rock, de pop rock. Tem o do guitarrista do Foo Fighters, do Chris Shiflett, que chama The Walking the Floor. Ele entrevista mais a galera country. Legal, hein? Entendeu? Americano é muito bom, cara, muito legal. E, cara, aí o brasileiro que eu escuto, que eu sempre recomendo, é o Café Brasil.
Sim, né? sim. Esse aqui Café eu acho Brasil, que muito bom. é uma necessidade para todos os brasileiros escutar esse podcast, porque ele fala de coisas do Brasil, assim, eu vejo ele, cara, como um cara muito patriota, sabe? Eu acho que ele tá lutando, tá fazendo de tudo, tá fazendo a parte dele para melhorar o Brasil. Então, tudo que ele fala lá eu acho super relevante. Tem coisas que eu concordo com ele, tem coisas que não. Então, acho que vale a pena a gente ver lados diferentes e ele faz a gente pensar, cara, né? E um dos meus favoritos também, cara, é o Radiofobia Classics. Pô, Radiofobia é maneira, né? Cara, muito bom. Todo mês ele lança como se fosse uma biografia de uma banda. E aí ele vai, como se fosse um formato de rádio, e onde que ele destrincha tudo ali sobre a banda. Então, por exemplo, desse mês foi do Oasis. Então ele conta a história do Oasis, e aí cada bloco assim ele vai tocando umas 4, 5 músicas da banda. Do mês passado foi muito bom, cara. Foi um programa longo, foi muito bom, falando dos Beatles. Então ele contou tá na minha lista aqui, eu não escutei ele ainda, cara. Escute, cara, muito bom, muito legal. E é isso. Pô, legal. Tem outros aqui, mas cara, tem muito podcast, assim, a galera... É porque a galera ainda não, assim, todo mundo fica zoando, né? Ah, esse ano é o ano do podcast no Brasil, né? Tem muito... A galera fala muito isso e tal, mas eu não acho que podcast vai ser uma mídia igual outras são, entendeu? Porque, querendo ou não, quem escuta podcast é a galera que geralmente consegue ficar escutando uma coisa sem tá vendo, entendeu? Porque tem gente que precisa, tem a necessidade de ficar vendo alguém e tal. Apesar que muita gente faz de YouTube podcast, né? Às vezes a galera coloca um vídeo lá e abre outra janela e vai fazer outra coisa. Só que no YouTube o conteúdo... Eu não vou falar isso... que isso é regra, tá, gente? Até porque eu também tenho canal no YouTube e tal, e eu tento não fazer isso. Mas geralmente o conteúdo no YouTube, ele é bem mais raso. Porque como é vídeo... Os vídeos têm que ser menores e tal. Agora, podcast, cara, a galera faz podcast de 2, 3 horas, destrincha o assunto, sabe? Do Joe Rogan, cara, o cara então, fica 3 horas falando, e aí, por exemplo, um episódio de 3 horas eu divido ele ali em uns 3 dias escutando, quando eu vou correr, fazer um exercício. Você comentou aí, eu sei, o meu irmão, cara, o Lucas, ele não consegue, mano, escutar podcast. Olha aí. Ele já recomendei um monte pra ele não consegue escutar, assim, porque ele gosta de ver, sabe? Se ele falou assim que se tiver que ver um vídeo grande, ele vai sentar e ver, ele gosta. Ele fala que ele não consegue escutar, assim, ele gosta, às vezes que ele for escutar alguma coisa, aí ele prefere escutar música, né? Sim. Eu entendo. Ele depois, eu entendo. Vamos ver se ele vai show up. Pois é, pra ver se ele escuta pelo menos que ele participar, né? Mas eu entendo, cara, eu entendo que é uma dificuldade aí pra galera que tem essa dificuldade de ficar escutando alguma coisa sem ver, né? Cara, eu escuto podcast de 2, 3 horas, assim, se o podcast for bom, se o conteúdo for bom e a galera que estiver conversando conseguir levar o papo, cara, eu escuto fácil e eu não vejo a hora passar. Não, eu também, cara. Eu fico escutando e aí, às vezes, esses podcasts longos, às vezes aí eu tenho que parar pra poder trabalhar, lógico, pra poder viver. E aí, cara, eu fico pensando, eu fico doidinho. Nossa, cara, tem que continuar, terminar. Né? Eu tenho que continuar, cara. Eu fico interessado, né? Sim. Pelo assunto. Então, a gente se diverte, cara. E quando a gente começa a dar risada no meio da galera, putz, cara, você tá andando na rua ou você tá em algum lugar que tem pessoas assim, e você tá ouvindo ali, você dá aquela rachada no meio da galera. E o pior é que todo mundo fica te olhando, né? Você fica meio sem graça. Assim, então. É o podcast. Cara, é muito bom. Não, você falou aí que às vezes tem que parar, né? Pra trabalhar e tal. Hoje eu fiz uma parada muito engraçada hoje. Porque eu acabei o meu expediente de manhã, né? E aí eu ia almoçar. Sim. E aí estavam na agência lá que eu trabalho, estávamos eu, meu chefe e um outro cara que também trabalha com a gente. E eles perguntaram, né? Ô, você vai almoçar? Aí eu falei, pô, daqui a pouco, vai lá. E eles foram em um restaurante, eu fui em outro restaurante porque eu não queria almoçar com ninguém, porque eu queria terminar de escutar o episódio que eu tava escutando, cara.
Despistou Porque a galera. Se eu fosse almoçar com eles, eu não ia escutar o podcast na mesa com os caras, né? Então, ficar só eu, fone de ouvido e a galera trocando ideia, né? Eu falei... Aí eu despistei os caras e aí eu fui em outro restaurante, cara, para os caras não me verem. Mas, cara, é isso. Podcast é muito bom, sabe? Eu consumo muito mais podcast hoje do que filme, seriado. Eu consumo muita coisa, cara, em podcast, mais do que as outras coisas. Então, isso aí. Isso aí. E what else? What else? O que a gente vai falar agora? Você não tem nenhuma loucura pra fazer hoje? Não, eu tenho. Calma. Então vai, puxa aí alguma coisa. O que a gente vai falar? Eu queria te falar aqui, cara, não sei se você viu, vou te mandar o link aí. Mas se você sabe, a galera não sabe que tá ouvindo, mas eu sou muito fã do Foo Fighters, né? Então, esses dias, cara, o Foo Fighters eles fizeram um especial para uma TV aí, que ele foi apresentado pelo Chad Smith, o baterista do Red Hot Chili Peppers. Eles fizeram um programa, cara, onde que eles iam escolher umas bandas, assim, já de longa data, né? Uma banda que tá na estrada há muito tempo, para tocar em lugares exóticos, sabe? Uhum. E aí, cara, eles levaram o Foo Fighters para tocar na Acrópole, em Atenas, saca? Pô, que legal, hein? E e eles fizeram um show, cara, maravilhoso, cara, assim, bonito demais. E aquele lugar, a cena, foi um show pequeno. Tem um vídeo no YouTube, cara, vou te mandar aí. Mas eles fizeram um show pequeno, mas aí entre uma música e outra eles mostravam a entrevista, né? E, putz, só queria te falar disso aqui, eu não sei se você viu, mas eu achei bonito demais o vídeo, né? E o Foo Fighters, como sempre, não tem que reclamar, né, cara? Dá show qualquer hora. O Dave é um cara que ele consegue prender a galera, né? Ele é um dos melhores frontmans que tem aí. Um dos melhores frontmen. E, pô, só queria get this out of my way. Só queria falar isso pra você aí. Legal. A gente falou pra caramba no episódio passado que a gente falou de muitas músicas, muitos álbuns, e a gente comentou do Foo Fighters que o CD novo deles aí tá sensacional. Se você não escutou o podcast e o álbum, escute agora, porque os dois estão incríveis. Isso mesmo. Faça isso. Isso. E o que mais? Olha aí. Cara, o baterista do Red Hot, ele é o Will Ferrell, né, cara? Eles são a mesma pessoa. É a mesma pessoa, cara. É a mesma pessoa. Caraca, como eles são iguais. Pelo amor de Deus. Eu tinha outras coisas que eu queria só te contar, cara. Mais por curiosidade, assim. Acho que é massa do podcast que a gente tá usando o podcast pra conversar, né, cara? Então, aí eu fico pensando umas coisas que eu quero te mandar. E aí eu vou lembrando aqui, aí eu esqueço. Aí eu tenho que anotar, então às vezes eu anoto. A gente falou do Linkin Park, né, cara? E aí eu tava vendo também que eles anunciaram agora um álbum ao vivo. Acho que vai lançar no mês que vem, sabe? Aí nesse álbum ele reúne várias gravações que eles fizeram nessa última turnê deles, antes do Chester, morrer, né? E vou te mandar aqui a playlist. Então, tem um monte de música desse último álbum que você não gostou nem nada, mas eles estão lançando esse álbum mais como uma homenagem a ele, não gostou? Chester, você não gostou? Você não me deixa sozinho nessa, não. Porque você também não gostou e metade da população do planeta não gostou. Eu não gostei, não, mas eu respeito o álbum, cara. Não, eu respeito os caras.
Mas eu tô te falando desse álbum, cara, porque eu sempre curti, lógico, a gente gosta de Linkin Park, e eu sempre assisti, cara, vídeos dele. Tipo assim, eu nunca tive a oportunidade de ir a um show ao vivo, mas eu sempre curti ver vídeos dele, shows ao vivo, porque, cara, eu acho que o Chester, ele canta pra caramba, né? Ao vivo, ele canta muito, né, cara? Sim. E, assim, eu fico triste porque, pô, eu gostava muito dele e é uma perda, né? E ele canta pra caralho, né, ao vivo, mano. Tipo... Sim, pô. E aqui, eu tô olhando aqui o setlist aqui do CD, né? E aí eu quero voltar um papo que a gente abriu do podcast passado, cara. Porque a gente começou falando mal de Maroon 5 e Coldplay, né? Porque os últimos trabalhos deles têm sido um tanto quanto duvidosos. Dubious. E aí, E aí, eu tô olhando aqui. Eu aprendi uma expressão com meu irmão. Eles lançaram trabalhos HD. Sabe o que significa? HD. Não. Highly dubious. Highly dubious. Altamente duvidosos. Entendi. Boa. Uma boa expressão. Mas aí eu tô olhando na lista aqui, cara. Só tem a maioria das músicas são as boas, entendeu? Então, o que eu posso falar pra galera é o seguinte: Maroon 5 e Coldplay, que fica lançando esses CDs bosta aí, quando eles vão fazer show, eles não têm coragem de tocar as músicas novas. Eu vi o Coldplay estava aqui no Brasil na semana passada, retrasada, mês passado, sei lá, algum dia. E aí eu estava seguindo uma galera que foi no show e eu vi tipo uns 10 stories no Instagram do show. Nenhum story tava tocando música nova, só tava tocando as músicas clássicas, porque eles sabem que são bosta e eles não têm coragem de tocar pra ninguém ao vivo. A galera vai te xingar aí, mano. É verdade. Nos stories que eu vi, eles estavam tocando Yellow, Fix You, tava tocando Viva La Vida, tava tocando Paradise, só sucesso, as melhores, cara. né, cara? Só sucesso. Os caras não têm coragem de colocar aquele CD lá, Ghost lá, só tem fantasma, só fantasma escuta aquela merda mesmo. Por isso chama Ghost Stories, né? Porque nenhum ser humano gosta de escutar aquilo. E eles acho que terminaram a turnê que eles estavam fazendo. Coldplay? E aí eu tava vendo, cara, que eles bateram um recorde de novo, cara, de shows, sabe? Tipo assim, ficando atrás só de, sei lá, Rolling Stones, não lembro direito, mas assim, foi recorde, cara, de shows e de grana que eles arrecadaram. Assim, da história, sabe? Coldplay bateu recorde de shows da história, de grana arrecadada, de números de show, alguma coisa assim. Saquei. Cadê? E aí o Question Time? Cadê? Question Time. Eu não preparei nenhuma Question Time hoje. Crazy Question Time. Só nós, né, cara? Putz. Então, me manda aí uma, você. Ah, é? E aí eu vou pensar em uma aqui. You want it, you got it. Alrighty then. Então calma aí. Então peraí, você quer pergunta doida, surtada? Ou você quer perguntas filosóficas? Cara, putz, não sei. Aqui você achar que a galera de casa vai se divertir de casa, né? Como se a gente estivesse na rua, né? Aqui você achar que os nossos ouvintes vão se divertir mais com a resposta. Ah, é? E aí? Cara, são muitas opções aqui. Eu tô com uma lista na minha frente aqui nesse momento. Tá, eu vou fazer então aqui. Vai ser uma pergunta simples. Tá. Mas, imagina. Vamos lá, vamos montar um cenário. Imagina que se você acorda, tá, de repente, porque sua casa tá pegando fogo, tá? Quais 3 coisas que você salvaria? Você só pode salvar 3 coisas. O que você salvaria? Enquanto você corresse pra fora, né? Enquanto você corre pra coisas? Fora. Coisas. Caraca. Tá? 1, 2, 3. Caraca, que difícil isso, hein? Só 3? Tem tanta coisa que eu gosto. Só 3.
Caraca, velho. Você tá olhando aí pro lado? Eu tô olhando. É que eu tô na minha sala. A minha sala é de tesouros aqui. Eu tô olhando. Mas, cara, que difícil, mano. É. Ó, o celular conta? Conta. Porque eu levaria o celular, né? Porque, putz, velho, tem muita coisa no meu celular. Aham. E é a minha fonte de comunicação, né? Então poderia pedir ajuda e tal. Mas então vai, o meu celular... Caraca, eu tô tentando olhar aqui, velho. Caraca, que difícil O isso, celular, mano. cara, hoje, por exemplo, hoje a gente bota as paradas todas na nuvem, né? Sim, sim. Então, tipo assim, celular, tá certo que é uma coisa valiosa e tal, que a gente usa, mas eu acho que eu queimaria minha ficha em outra coisa. Caraca, o quê? Ó, eu levaria coisas, né? Porque, por exemplo, vamos supor, minha filha, ela get the fuck out, ela sai correndo, sabe? Então, tipo assim, ó, meu HD, que eu tenho muita coisa bacana salva lá. Caraca, você é old school, né? Você tem HD. Eu sou old school, cara. Se eu te falar que eu larguei do Spotify, que eu tô só ouvindo, comprando música e escutando MP3. Parabéns, cara. Você é um campeão. Eu sou, cara. Ó, meu HD... Caralho, é muito difícil. Meu laptop, eu levaria meu laptop. E... Porque meu laptop ainda eu preciso pra trabalhar, né? God damn it. Cara, é difícil. Sei, cara. Fala aí, carai. Ó, eu tô olhando pros meus livros aqui pra ver se eu levaria algum livro, mas todos esses livros aqui eu conseguiria comprar de novo. Certo. Mas existe uma coisa aqui, cara, que eu tenho que foi um presente, que é impressa e que eu não conseguiria de novo. E eu acho que se eu conseguisse de novo, eu pagaria caro. É uma revista em quadrinho do Capitão América de 1970 e alguma coisa, cara. Então ela fica dentro de um plástico, cara. Assim, o Capitão América nem é meu personagem favorito e tal, mas a revista é muito foda, assim, e é velha, sabe? Mas pelo valor agregado, Isso, né? Que e você foi tem sim, foi um presente e tal, e eu tiraria, eu acho que seria uma das coisas, cara. Quem te deu? Foi um brother meu. E... é porque esse brother meu terminou comigo. Foda-se a revista então, filho. Rasga Não, essa porra desse trem. Rasga e manda uma foto pra ele. Não, mentira, eu tô enchendo o saco. Terminou comigo, não. É porque a gente se afastou, entendeu? Rolaram alguns problemas e, tipo, a gente não é tão próximo mais. Mas, enfim, né? Eu levaria isso pelo valor. Caraca. Eu vou tirar o celular porque eu entendo o que você falou. Porque, realmente, tudo que eu tenho no meu celular aqui, cara, tá na nuvem, então... E sua máquina de fazer café? Não, screw it, eu compro outra, cara. Apesar que ela tem até nome, mas enfim. Não, fala, né? Você quer saber o nome da minha máquina de café? Lógico. Ela chama Ela. Ela? Aham. Adivinha de quem Do que eu tirei? filme? Do filme? Não, é uma cantora, pô. Ela Fitzgerald? Exato. Porque Por quê? Porque o dia que eu comprei, cara, a primeira vez que eu fui fazer café nela, por coincidência eu tava escutando Ella Fitzgerald. E aí eu falei, tá Legal. bom. And you shall be named Ella. From this point on, your name shall be Ella. Então, cara, é isso. Ai, cara, é difícil, velho. Putz. Esse fone que você tá usando aí, ó. Não, também comprou. Eu tô tentando pensar em coisas que sejam insubstituíveis, cara. Porque esse fone aqui eu compro outro, sabe? Então, minha carteira de motorista, meu laptop, meu HD. Falou. Fechou. Então, vou levar essa revista em quadrinhos do Capitão América que eu tenho. Eu vou levar uma caixa que eu tenho aqui, que isso é insubstituível de fato.
Ó, eu tentei não citá-la, mas eu vou citar, cara. É porque a minha namorada... Caixa materna. Nossa, nem fala esse nome desse filme, cara. Filho, vai, fala logo, pô. Tem uma caixa que eu guardo... A minha namorada, ela gosta muito de fazer coisas manuais, certo? E ela faz várias coisas pra mim. E eu coloco dentro dessa caixa, então eu retiraria essa caixa. Pronto. I had a dirty thought now. Caraca, isso... Sorry, Paula. Eu não sei se ela vai ouvir isso, porque ela não escuta podcast, mas enfim. Caraca. Eu tô tentando olhar, velho. Eu levaria o meu iPod Nano. Ele tá aqui na minha mão, tô te mostrando aqui, ó. Caralho, velho, até hoje você tem essa parada? Sim, eu tenho o meu iPod Nano até hoje. E eu não uso ele pra mais nada, mas ele é incrível, eu gosto de tê-lo. Mas ele funciona? Não. Massa. Mas eu levaria como uma relíquia. É uma parada que tem um valor pra mim. Que bom. Que bom. Eu sei que talvez na hora eu não levaria nada disso, mas enfim. Na hora do desespero, mano, você leva nada. Você leva nada. Você sai até pelado na rua. Foda-se. Cara, beleza. O que mais? Você quer me perguntar alguma coisa? Putz, eu fiquei tão concentrado em responder a sua pergunta que eu esqueci de pensar na sua. É difícil. Mas, cara, é uma coisa que, tipo, eu achei que ia vir fácil, assim, sabe? E não veio. Eu te falei, cara. Não veio. Difícil. Mas, vamos lá. Vou te fazer a mesma pergunta. Se você quer alguma coisa filosófica, alguma coisa simples. Eu quero uma coisa. Agora eu quero uma coisa simples. Agora você quer uma coisa simples? Uhum. Porque você já fritou os nossos cérebros? Pensar, cara, dói a cabeça. Manda aí. Shoot. Vamos lá então. Caraca. Tá, boa. Qual é a combinação de comida mais estranha que você já fez na sua vida? Tipo assim, você misturar duas coisas que normalmente as pessoas vão dizer assim, caraca, você vai comer isso e beber isso, ou você vai comer isso com isso, sabe? Eu tenho algumas esquisitices, cara, que eu sei que outras pessoas não têm. Eu acho que você deve ter também, todo mundo tem. Cara, meu irmão come macarrão com farofa, cara, então... Macarrão com farofa? Não. I can deal with it. Não, cara, tem muito tempo que eu não faço combinações assim. Eu não costumo fazer esse tipo de coisa, não, mas, cara, o que me vem na cabeça, na hora que você falou isso, foi comer pão de queijo com ketchup. Caraca, velho, essa é uma das melhores combinações ever, cara. Não sei, né? Quando eu fiz a primeira vez, eu curti, eu era meio doido, né? Caraca, eu faço isso desde criança, velho. Pois é, eu não sei, cara, eu não consigo lembrar em outra coisa. Eu acho que eu nunca fui tão bold enough pra poder misturar coisas. Os nossos ouvintes aí, cara, vocês que não são do estado de Minas Gerais, pão de queijo é uma coisa, é uma parada aqui, entendeu? Pão de queijo é sensacional, geralmente. Não é só uma parada, né, mano? Pão de queijo é a parada. É lifestyle aqui, né? Mas enfim, e aí, geralmente... É um estilo de vida. E aí, geralmente, cara, o normal é as pessoas comerem o pão de queijo com café. O mais normal, assim, é pão de queijo com café, né? Só que o pão de queijo sem nada, você não passa nada no pão de queijo. É o pão de queijo só, né? Sim. E aí, cara, tem um tio meu que ele tinha essa mania de colocar ketchup no pão de queijo. E aí a gente viu uma vez, eu e meu irmão, me lembro, a gente viu uma vez e falou, cara, vamos testar essa parada. E a gente testou e a gente pirou. Eu não faço tanto isso mais, porque não, às vezes eu esqueço, às vezes não tem ketchup perto, sei lá. Mas enfim, é gostoso, é bem gostoso, cara. Eu não faço isso mais, eu sempre como pão de queijo, mas eu
eu tento evitar comer ketchup. Então, assim, eu sei lá, não faço essa combinação. Mas eu faço uma combinação, cara, que quando eu falo pra galera aqui, a galera se assusta e me dá aquele look, aquela olhada. Porque, por exemplo, é café, eu pego café, e café é uma coisa comum, galera, todo mundo idolatra café, né? E eu acho que nessa região nossa também... Tem um motivo, né? Tem um motivo por isso. Tá, então aguenta aí que você vai me falar. E aí, o que eu faço, cara? Faço o café, poxa, eu não tomo café com açúcar, eu bebo sem açúcar. Então eu pego o café, coloco um óleo de coco, coloco uma manteiga ghee, que é uma manteiga sem sal e sem... É uma manteiga filtrada. Peraí, você tá socando isso tudo dentro do café? Então, olha a reação que eu tô tendo, é a mesma que... Porque você está corrompendo o café, é isso que você tá fazendo. Por isso. Então, quer dizer, eu ponho no liquidificador, eu ponho um café quente, coloco óleo de coco, coloco a manteiga ghee, que é essa manteiga filtrada, posso colocar também cacau, saca? E bato. Cara, essa parada te dá uma energia tão foda, te dá uma clareza mental tão foda, que é viciante, saca? Então, e é saudável, porque você tem gordura boa ali, né? E é isso, tá vendo? Ó, sua reação. Você tá incrédulo, né? As pessoas não estão vendo as nossas caras, mas eu realmente estou, tipo... Pasmo. Eu estou perplexo. Tô falando. Então, acho que é esse aí mesmo. Então pronto, acho que essa ganha. Até você, né? Sim, você. Não, é porque assim, cara, eu bebo café com ou sem açúcar. Geralmente eu gosto de beber o café sem açúcar quando é café bom. O que não é sempre que dá pra beber, certo? Porque, por exemplo, quando eu tô no trabalho e tal, o café que tem é o que eles compram lá, então eu coloco açúcar e tal. Quando eu estou na minha casa, eu tenho o café específico que eu compro, que é o café bom, eu consigo... E nem sempre tem dele também, porque não é toda vez que eu consigo comprar, não é todo lugar que tem. Às vezes a minha mãe traz pra mim direto. Você falou que ia trazer, você falou que ia me dar um pouco, né, cara? Sim, a próxima vez que ela vier, já vou pedir a sua remessa. Mas enfim... E aí você tá socando esse monte de coisa errada no café, certo? Você tá desvirtuando a parada. Porque café é gostoso porque se você é politeísta, porque ele foi feito por deuses. E se você é um cristão como eu, ele foi feito por Deus para criar as melhores sensações que você vai ter na sua vida bebendo alguma coisa. Então, se você fazer essa mistura, que você tá vai querendo ter desvirtuar, cara? Fantásticas. Não vai. Mas deixa eu te explicar uma outra coisa. Eu vi uma pessoa fazendo uma parada no meu trabalho que eu entrei em desespero, porque tava tudo errado. Tava tudo errado. Ela pegou, vou explicar pra vocês, eu vou descrever a cena pra vocês entenderem direito a gravidade e o nível de blasfêmia que estava sendo cometido com o elixir da vida. E aí é o seguinte, uma das meninas que trabalha, eu não vou citar nomes, né? Até porque ela não vai ouvir, mas enfim, pode acontecer. Ela pegou um pão francês, certo? Ela abriu o pão francês. E de repente, ela começou a derramar o café dentro do pão francês, cara. Quando eu vi aquilo, eu falei, o que tá acontecendo aqui? Cara, e aí ela começou a fazer, tipo, ela tava passando no pão francês como se fosse manteiga, como se fosse um molho barbecue, como se fosse ketchup, e ela tava lambuzando assim, eu falei, caraca, velho, que coisa nojenta e grotesca. E aí depois ela comeu isso. Cara, eu tô chorando de rir da sua reação aqui, cara. Mas, ó, eu já vi galera fazendo isso, principalmente povo que é das antigas. Eu já vi minha avó fazendo isso. A minha namorada pega o pão e soca dentro do café. Eu já falei pra ela não fazer isso na minha frente, porque não dá, cara. É muito nojento. Eu não faço isso. Mas, ó, eu vou te falar um negócio, cara. Eu tomo café puro, normal.
sem açúcar, eu gosto de apreciar e tudo. Mas você prefere que eu faça essa mistura. Fazer aquela zoada nele, né? Mas eu faço, cara, porque me dá sensações diferentes, me dá uma energia diferente, me dá uma clareza diferente. É bom, é bom. Tá bom. Ok. Tá. Então é isso? É isso. A gente vai recomendar alguma coisa? A gente vai acabar o podcast com essa imagem grotesca do pão no café, do café no pão. Não, falta recomendação, velho. Você tem que me recomendar alguma coisa. Te recomendar alguma coisa? Eu tenho aqui, já vou te recomendar uma parada. Então vai que eu vou pensar no que eu vou te recomendar. Esse vídeo aí, eu tô te mandando no Skype, a gente vai colocar o link aí pra galera. Tem um canal, cara, no YouTube que eu acompanho ele, que chama People Are Awesome. É uma tradução aí que é pessoas são fodas pra caralho. As pessoas são fodas, entendeu? E aí, cara, nesse canal mostra um monte de galera fazendo, sei lá, acrobacia, parkour, rock climb, subindo, escalando montanhas, escalando aquelas rochas, bicicleta, ginástica, basquete. A galera fazendo um monte de coisas loucas, sabe? E eu quero dedicar esse vídeo aí, ó, que eu te mandei, que ele é o melhor da semana. Toda semana eles fazem um The Best of the Week, que eles fazem uma compilação dos melhores vídeos que eles lançaram na semana. E é esse aí, o episódio 39, tem um monte de coisa legal, cara. Pessoal fazendo ginástica, pessoal lutando, e aí mostra um monte de gente fazendo tricks, né? Fazendo, sei lá, como é que chama? Tricks. Não sei, cara, fazendo peripécias. É isso. E é o máximo, cara, eu me divirto, assim, eu sempre assisto vídeos. Toda semana eu assisto o vídeo deles e é o máximo, me dá até uma inspirada aqui, sabe? Às vezes mostra até um pessoal, tipo assim, que não tem perna, braço, fazendo as paradas, sabe? Eu acho o máximo, cara. Assiste esse vídeo aí depois, quem sabe você acompanha os outros vídeos. Eu queria que a galera assistisse, né? É isso. Queria lembrar também a galera de responder essa pergunta que eu fiz pra você e essa que você fez pra mim. Quero falar pra galera aí pra responder no... Manda um e-mail, que aí a gente lê as respostas aqui no podcast. O que você acha? Maneiro. Beleza. O e-mail é o thebestlifepodcast@gmail.com, certo? gmail.com, isso mesmo. É isso aí. O e-mail tá no post aí também. Isso. Se a galera tiver dúvida, tá no post do site. E no aplicativo também, a hora que você baixa, na descrição do podcast tem o e-mail, então dá pra... Não tem erro, dá pra achar a gente. Tudo junto, thebestlifepodcast@gmail.com. Hotmail, você foi nas antigas, hein? Nossa, UOL, @bol. Bol. @bol. Ai, minha indicação pra você. E aí? Minha indicação pra você é uma garota. O nome dela é Regan James. Já ouviu falar nessa menina? Não. Então eu vou te dar um pequeno background dela. Ela participou de alguma temporada do The Voice. E ela foi uma apostazinha do Adam Levine, que ao invés de fazer música boa no Maroon 5, ele estava lá apostando em outras pessoas, né? E aí ele deu uma... Porque o trabalho da galera do The Voice, dos cantores que estão lá, é de ser coaches desses outros artistas que estão em ascensão, né? E aí ele achou essa menina, cara, e ela tinha uma voz, assim, muito diferente, muito... Ela tinha uma voz meio soul, mas não é uma voz... Ela não é pop. A voz dela não é pop. A voz dela é um pouco mais... Ela tem o soul e ela puxa um pouquinho pro blues, assim, a voz dela. Lembra um pouco. E aí ele começou a colocar ela nesse caminho, porque ela tava indo por esse caminho meio pop, e ele falou, acho que você vai funcionar melhor aqui. Por causa da voz dela e e aí, tal, né? Por causa da voz dela e tal. Então o estilo dela é um estilo meio... É pop, eu não vou dizer que não é pop, porque é pop, mas ele não é um pop igual. Certo. Não é um pop industrial e tal. Inclusive ela mistura algumas coisas nas músicas dela, ela mistura um pouco de hip hop,
em algumas letras e fica bem legal. O que eu vou indicar pra você é um EP, porque ela não tem álbum, ela tem vários EPs. E o EP chama Honey, de mel, certo? Honey. É um EP de 2017, agora saiu esse ano. Ele tem 5 músicas e é bem legal, cara. É bem legal o EP. Ela tem outras paradas aí que são boas também, mas o que me fez lembrar dela de fato foi esse EP que ela lançou esse ano. Entendi. E eu curti bastante, cara. Eu curti bastante. Como que é o nome dela mesmo? Fala aí. Reagan James. Reagan James. Tem alguma música específica? Cara, a música, deixa eu olhar aqui, a música que eu acho mais legal dela, desse EP, se chama Better Than This. Better Than This. Beleza. Tem um videozinho aqui, achei aqui, eu vou colocar pra assistir. E até vou colocar no post pra galera assistir também. É isso aí. Reagan James, então, Better Than This. Então é isso, temos mais um episódio? Mais um episódio pra conta. The Best Life Podcast, episódio 4. Foi bacana, cara. Eu gostei. Obrigado pela galera ter escutado. Galera que ficou com a gente aí, respect. Manda e-mail, manda as recomendações por e-mail, manda as respostas por e-mail. A gente quer ler aqui nos episódios. E é isso, compartilha com os amigos. Se inscreva aí no nosso feed do saladacult.com.br. E é isso. É isso aí. Beleza. Obrigado, cara. Valeu. Aquele abraço. Bye. Peace.